a pesquisa de hoje. Acabar com a cobrança e com a monotonia, dividir as despesas e aceitar a si mesmo e ao parceiro são, segundo a terapeuta e escritora Ana Sharp, as chaves fundamentais para salvar uma instituição considerada falida, o casamento. Com base nos 30 anos de convivência com o marido, a terapeuta está lançando o livro Resgate de um Casamento. Na opinião dela, é muito fácil salvar um casamento, desde que uma pessoa queira muito ou os dois queiram. Ciúmes, insegurança e mágoa são alguns dos temas abordados no livro, que também dá dicas para casais resolverem problemas conjugais. Além disso, Ana Sharp leva o leitor a entender por que o amor acaba. E é por isso que a nossa pergunta de hoje é a seguinte: você acha que o sexo segura um casamento? Liga para nós e fala sobre isso. Se você é do Rio, pode ligar para 221-1323. Se é de outro estado, o telefone é 021-221-8985. E Ana Sharp começa o programa conversando conosco e falando um pouco mais sobre esse resgate de um casamento. Você diz que quando um quer ou os dois querem, né? Isso me chamou um pouquinho a atenção. Quando um quer, é suficiente para salvar um casamento? Bom, no meu caso foi. No meu caso, nós nos separamos os dois querendo muito a separação. Ou seja, chegamos a um ponto em que não havia mais nada na relação. Aquele abismo onde acaba a paixão e entra a monotonia, a rotina e depois a raiva, as cobranças. E nós nos separamos. Depois de um ano de separada, em que eu comecei a me conhecer, entrei em contato comigo mesma, com uma série de descobertas, eu decidi, foi uma coisa assim pensada, eu digo, olha, eu tenho 4 filhos, o amor está dentro de mim, e eu coloco aonde eu quiser, ou em quem quiser, né? E por que não no homem que já partilhou comigo tantas coisas? E decidi passar por cima do orgulho, que é a grande barreira, né, que normalmente destrói as relações, e fui procurá-lo. E fiz uma proposta de volta. E ele deu uma gargalhada, né? Olhou para mim e disse, você está louca, né? Claro que não tem mais nada entre nós. Eu disse, olha, vamos fazer uma experiência. Você me dá um ano, até porque nós estávamos, enfim, numa condição financeira difícil no momento. E eu apelei para esse argumento também. Eu digo, ó, tá difícil, as 2 casas e tal, então vamos voltar e vamos tentar um ano. Eu acho que eu encontrei um caminho. E se não der certo, daqui a um ano, nos separamos como amigos e não com mágoa de rancores. E consegui que ele voltasse. Depois de um almoço, sem sexo, na palavra e na vontade. Mas você tinha amor por ele? Não, nessa época não. Nessa época pois é, isso não foi uma decisão racional, então? Absolutamente racional. Estranho, né? Pois é, estranho. Mas foi uma experiência, e eu sou uma pessoa de fazer experiência. Você acredita, então, que a gente pode amar a qualquer pessoa, que a gente se decida a amar? Olha, eu parto do seguinte princípio. Existem 2 elementos fundamentais. É preciso que haja alquimia, né, entre as pessoas. E se essa alquimia já aconteceu um dia, e havia acontecido, né, eu me casei absolutamente apaixonada, e ele também. Então, a química existia. O que acabou com a química? O que fez a química passar para segundo, terceiro ou quarto plano? É uma série de outros problemas. Possivelmente a gente vai abordar aqui. Mas o amor está dentro da gente. E até porque quando você casa com uma pessoa, você não casa amando. Você casa apaixonado. Que é outro departamento, é outra coisa. Então, eu decidi experimentar o amor. E amor é uma construção. E o que é que ele leva a acreditar que a sua experiência pode ser generalizada? Quer dizer, quais foram os fatores que você observou, tanto na sua experiência como na experiência alheia, para poder achar mais ou menos uma fórmula e poder ensinar isso às pessoas? Olha, para começar, eu acho que nada pode ser generalizado, né? Não é por aí. Mas a roupa que serve para um pode servir para muitos. Não para todos, mas para muitos. Eu tenho uma experiência como terapeuta, depois disso, eu me dediquei, tenho o maior prazer em trabalhar com casais com problemas. E pelo menos 90% desses casais resolveu as relações, vai muito bem, obrigada. Mas como é que faz, então, no caso, a pessoa, esse aqui é meu ex-marido, é conveniente, são meus 4 filhos, foi exatamente ele é pai das crianças, eu não gosto mais dele, mas vou passar a gostar? Esse mecanismo é que eu não estou conseguindo entender como é que funciona. Não é vou passar a gostar. O amor está dentro de mim. E sou eu que decido aonde eu vou colocar esse amor. Se é nesse livro, se é nos óculos, se é na roupa, se é na pessoa, se é no gato.
Você é um cachorro. Mas e como é que Sou eu isso que decido. aconteceu na prática? Pois é, na prática foi um trabalho de reconstrução. Em primeiro lugar, nesse ano que eu passei separada dele, foi um ano determinante na minha vida, em que eu passei a me conhecer profundamente e tirei a máscara de Mulher Maravilha que eu tinha, porque até então era ele o culpado, enfim, ele que tinha errado, ele era o destruidor e eu era a pobre vítima, né? E nesse ano eu vi uma série de erros através da física. Meu meio aí foi a física que eu havia cometido, né? E que eu estava vendo a reação, não apenas no casamento, como profissional e financeira, de uma série de comportamentos negativos. E eu resolvi mudar durante esse ano esses comportamentos. Eu comecei a mudar. Então, quando eu fui fazer a proposta, eu já era outra pessoa, quer dizer, sendo a mesma, mas com outras atitudes. Quanto tempo tem isso, Ana? Tem 18 anos. E como é que foi voltar a gostar dele? Olha, um ano depois, ele se tornou a pessoa mais importante da minha vida e é até hoje. E eu acredito que eu seja da dele. E você voltou a amá-lo? Mas, voltei a amá-lo? Não, eu nunca havia amado, eu tinha sido apaixonado. Eu acho que eu comecei a amar, né? E esse amor aumenta. Eu acho que hoje eu amo mais o Billy do que o ano passado. O que mata o amor do casal? Competição, cobrança, não aceitação, e projeção de culpas, monotonia e dependência. Dependência mortal. Mas a dependência, ela não é quase... Quer dizer, em algum momento você não tem que depender da pessoa com quem você convive? Não, você tem que compartilhar. Depender não. Pois é, mas aí é que tá. Onde é que está esse limite? Bom, eu vejo da seguinte forma. Eu me tornei independente financeiramente, né? A partir do momento em que nós voltamos, eu divido as despesas da minha casa. Eu sou responsável pela parte que me cabe e é meio a meio, porque eu sou uma adulta também. Mas aí você acha que isso vale mesmo para os casais onde um dos membros do casal recebe menos do que o outro, por exemplo? Bom, proporcionalmente, né? Você faz aí a divisão proporcional, mas você tem que ser responsável pela sua parte. Eu acho que direitos iguais, obrigações iguais. Eu queria só os direitos, eu não queria as obrigações, como tantas mulheres, né? Enfim. Ana, Fale. é evidentemente que se não existir uma cumplicidade entre os dois lados, a coisa começa a se arruinar, isso né? Fundamental. Fundamental. A cumplicidade. Agora, de tudo que você falou, e de tudo que foi dito aqui, há uma coisa que é difícil entender que seja possível a partir de uma monotonia entre o casal. O que fazer? Porque você, de certa forma, você de repente começou a colocar debaixo do tapete aquelas coisas, você fez a sua culpa, e ele com certeza entendeu a culpa dele também. E aí começaram a varrer para debaixo do tapete a culpa dos dois. Não. Provavelmente. Eu penso assim, eu entendi assim. Não. E aí começaram ou seja, colocaram de lado aquelas coisas e fizeram um levantamento que poderia ter levado a vocês dois a chegarem ao que chegaram. E jogaram, botaram pro lado. Isso aqui não pode mais acontecer. Então vamos ver o que era entre nós, o que valia nessa proximidade que existe entre nós dois, que fez com que a gente se gostasse, tivesse um amor um pelo outro, tivesse a paixão. E aí eles começaram a ressaltar essas coisas entre vocês. E prevaleceu, evidentemente, o lado bom que existia entre vocês. Olha, entendi assim, o lado bom prevaleceu. Claro, tem algumas coisas aí que você colocou que eu não estou de acordo. A culpa, por exemplo, varrida para debaixo do tapete, eu acho que isso você está escondendo um micróbio que se transforma num monstro. Mas tapete jogaram fora, digamos assim. Não, nem jogamos fora. A gente resolveu os erros. Porque eu não acredito em culpa. Eu acredito em erros. Eu acho que o ser humano é um ser em crescimento. Então, nós cometemos erros. Eu acho que a culpa é uma arma de manipulação. Essa arma a gente jogou fora. Na minha casa, hoje em dia, eu tenho 4 filhos e 2 netos. Erro na minha casa é aplaudido. Que bom! Chegou uma oportunidade de aprender algo novo e crescer mais. Então, a palavra culpa não existe. Já existiu muito. Não existe há muitos anos. E então, nós revimos os nossos erros. Nós passamos uma revisão... A nossa vida... Fizer avaliação, né? Digamos assim. Sim, uma avaliação. Vamos dizer, fizeram uma avaliação. Vimos os erros. Avaliação daquilo que não serviu. Exatamente. Digamos então, vamos esquecer da culpa. Avaliação daquilo que não serviu.
Né? Então resolveram fazer uma avaliação. Vamos aprender com Vamos esses aprender erros, com os erros ensinam. e crescer. Também, Entende? claro, mas só não, tem os erros. ensinam também não. Eu acho que é praticamente o único mecanismo de aprendizado do ser humano. Agora, a monotonia, que é sempre o fator de divisor de água entre um casal. É Bom, a monotonia. vamos lá. Eu Sempre e meu marido acontece falamos a monotonia. até hoje em separação. Aí entra o dia a dia, o egoísmo, o sexo, que é fundamental na vida do casal. Fundamental, claro. Como é que vocês resolveram esse assunto? Bom, para começar, o sexo, na minha visão, é decorrência do amor. Ou ele é paixão, ou ele é decorrência do amor. Eu casei apaixonada, então o sexo para mim era vital, era fundamental. Né? Era uma necessidade de autoafirmação. Deixou de me procurar 3 dias. Ah, tá com outra, não gosta mais de mim, olhou para a vizinha, tô com celulite, o que que houve? Mas continua sendo depois que você... Agora não. Não? Sexo é outra coisa. É o departamento? Né? O departamento é a coisa mais maravilhosa do mundo, que é sexo de amor. Isso. Não é de paixão. E aí é duradouro. Aí eu já não tenho mais medo de envelhecer. Eu perdi o medo das minhas celulites e das minhas rugas. Sabe lá o que é isso? Quer dizer, É paixão o máximo. Quer dizer, olha, paixão e amor se separa, né? Completamente. Isso. Completamente. Eu tive anos de casada apaixonada. Tive alguns anos de casada odiando. E aprendi a amar. O amor é profundo, mais profundo do que a paixão? Ah, muito mais. Muito mais. O amor você se dá sem cobrar nada em troca. Ah, não cobro nada. Não existe cobrança na minha casa. Na minha relação não existe cobrança. Agora, Ana, pelo que você estava falando, você mudou durante esse ano que vocês ficaram separados, né? E eu tô aqui pensando se o seu marido também mudou. Como é que foi? No início, não. Porque o homem também tem que ceder nessa situação. Olha, né? quando você não cobra, quando você aceita, e nesse ano de separação, o meu aprendizado foi de autoaceitação, ou seja, eu passei a me aceitar. Quando você começa a se aceitar com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, com os seus erros, você passa a compreender e aceitar o outro assim também. Coisa que antes não acontecia. Então eu passei a aceitá-lo. Eu não cobro nada. Eu nunca mais cobrei. Filha, eu tô te ouvindo e tô assim pensando, a Ana tem uma relação perfeita. Perfeita não, porque a gente fala em separação até Pois hoje. é, isso que eu queria que você falasse, porque eu acho que amar desse jeito que você está falando é muito difícil. É um amor que não cobra nada, um amor que não quer nada em troca, um amor que é, né, pura dádiva. É um amor cristão, é um amor que Jesus pregou 2000 anos atrás, que nós até hoje não conseguimos exercer, né? Acho que é difícil, acho que a relação me parece caminho para uma coisa que a gente fica olhando e pensando assim, meu Deus, eu nunca vou ter uma relação assim, porque eu não sei ser assim. Como é que é isso? Olha, lembra que da primeira vez que eu vim aqui eu falei que existiam 3 pontos chaves para a felicidade? Atenção, esforço e responsabilidade. Isso é uma constante na minha vida. Essas 3 coisas levam à autoaceitação. Não cobrar do outro. Como é que eu vou cobrar? Eu casei com uma pessoa, ela é como ela é. Eu me proponho a viver com ela. Eu vou cobrar o quê? Que ela seja um personagem que eu criei? Ana, mas olha só, você está falando... Eu não posso cobrar. Não, mas quando ele não atende Pois ao é. que a sua expectativa, quando ele não atende ao que deveria atender, quer dizer, de que forma isso é colocado? Como erro. Como erro. Sim, mas se ele não aceita isso como erro, se você diz que você aceita a pessoa do jeito que ela é, não é? Na sua concepção é um erro. De repente, na concepção do seu parceiro, aquilo não é um erro. Eu tenho que então, aceitar como é a forma que dele você ver. aceita? Quer Ah, dizer, isso não te lógico. causa uma frustração? De Você, jeito de repente, não queria uma pessoa que investisse tanto na relação quanto você investe? Mas peraí, mas ele investe muito? Isso não quer dizer que a gente seja idêntico. Então, o que eu quero saber, eu pelo menos, é como é que você conseguiu, a partir de uma decisão sua, fazer com que ele investisse tanto na relação quanto você investiu. Olha, o primeiro ano da nossa volta, eu acho que foi o ano mais difícil da minha vida. Porque ele se tornou meu mestre, né? Obviamente que ele tripudiou, né? Foi o ano da vingança, foi o ano, me quer de volta, então vamos lá. Eu chego em casa a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Tá aqui no tostão, você tem que pagar também. Enfim, foi o ano da descarga, né? E eu tenho uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia, com todos os meus alunos, que é essa aqui. Absolutamente tudo o que me incomoda no outro eu tenho igual. Então, eu estou me vendo, me espelhando no outro através desse gesto e estou me trabalhando naquilo. Então, tudo que ele fazia que me machucava, né, me doía, me irritava, me incomodava, eu via onde e por quê. Eu descobria que eu era igualzinha. No final, eu descobri que eu era idêntica a ele. E, bom, me conheci,
foi o meu mestre, foi o meu grande espelho. Em vez de cobrar dele alguma outra coisa, eu passei, voltando para mim os dedinhos, eu passei a me trabalhar naqueles aspectos. E um ano depois, olha, a batalha estava ganha. Mas no caso de teve como. dividir as despesas, né, financeiramente. Ah, sim, divido até hoje. Vamos dizer, isso você resolveu dividir as despesas. Agora, aconteceu o contrário? Dele assumir coisas na casa que não eram a função dele anteriormente? Ah, sim. Imagina ver meu marido lavando um prato antigamente. Mas não tinha a menor possibilidade. Eu era... Hoje em dia, claro, eu estou sendo empregada e ele vai para a cozinha comigo. O que eu quero saber é se ele um dia acordou milagrosamente lavando os pratos, ou se você teve que chegar para ele e dizer, escuta, quando é que você vai lavar os pratos? Não. Porque muitas vezes chamam isso de cobrança. Dizer, escuta, você não vai lavar o prato? Não, eu nunca cobrei isso. Sim, então como é que foi? Foi natural, é um processo natural. No que você começa a não cobrar, no que você para de competir, no que você aceita o outro. Olha, tudo que nós buscamos, todos, sem exceção, é a aceitação do outro. Quando você encontra alguém que te aceitou exatamente como você é, com todas as tuas fraquezas, com teu orgulho, com tua fragilidade, com teu lado negativo, com teu lado positivo, como resistir a isso? E eu aceitei integralmente a ele, aos meus 4 filhos, às minhas 2 netas e a todas as pessoas que convivem comigo, as mais diferentes. Ana, os filhos não estariam interferindo nesse processo seu de raciocínio? Na hora que eu pedi para voltar, claro. Tudo que você disse aí agora, filho? Peraí, não tem a menor dúvida. A hora que eu pensei, botar um outro homem dentro de casa com 4 filhos, que vai dar na cara do meu filho, ou que vai chamar a atenção da minha filha, eu disse, isso vai ser muito desconfortável para mim. Então, mais desconfortável ainda vai ser eu ter outra criança de outro homem dentro de casa, que já é difícil segurar os meus 4. Não, eu pensei isso aqui. Então foi por aí exatamente que deu. Foi racional. Claro. Eu gostaria de ouvir esse depoimento que você está dando da boca de um homem, porque às vezes, ouvindo do lado da mulher, que durante séculos e séculos, né, sempre teve o papel da aceitação, fica parecendo que a gente está, de uma certa forma, fazendo assim, uma apologia da volta da Amélia. A mulher teve durante séculos e séculos a posição de submissão. Existe uma diferença brutal entre aceitação e submissão. Esse tema, é aula de um dia inteiro nos meus cursos. A aceitação é uma ação com responsabilidade. A submissão não, você está entregando a responsabilidade para o outro, você é escravo. Submissa? Jamais. Imagina, não submissa a nada e a ninguém. E ela não deixa de ser feminina por causa disso, né? Eu acho que eu não deixei, né? Não deixa, né? Não deixa, claro. Isso mostra... Como é que você e a parte de sexo vai muito bem, obrigada. Bem melhor do que antes. Você controlou totalmente a situação, você estava separada, de repente você falou, bom, é conveniente para mim, eu vou à luta atrás desse ex-marido, que você ficou separado que é 1 ano, né? E você conseguiu virar a situação. Eu não sei se um homem faria isso por causa dos filhos, né? Isso aí é uma coisa bem de mãe. Eu não sei se o homem faria isso por causa dos filhos, mas eu tenho vários alunos, casais, inclusive casais que já estavam separados há 7 anos e que voltaram. Casais que estavam se odiando e que estão muito bem, obrigado. Casais que estavam sem se ver há 1 ano, sem ver filhos, sem ver... O homem também tem um apelo muito grande em relação aos filhos. O homem é muito... Eu tenho muito aluno homem, né? Porque o meu trabalho é muito curto, né? E o homem gosta das coisas rápidas, né? E é uma coisa muito prática, muito objetiva. Então eu tenho muito aluno homem. Eu descobri o homem através dos meus alunos. Os meus alunos me ensinaram quem era o meu marido. Na verdade, a coisa de ciúme, hoje em dia não há possibilidade. Eu estou justamente lendo um pedaço aqui que você encontrou ele numa festa que vocês estavam, não é isso? Que ia sair um beijo quando você chegou e interrompeu. Conta aí. Isso foi recente. Recente? Não tem muito tempo, não. Aí você resolveu viajar para pensar no assunto. Eu estava numa festa, estávamos numa festa em casa de amigos. E, enfim, todo mundo bebendo, ele bebeu um pouco demais. E horas tanto que ele sumiu e tinha uma mulher lindíssima, né? 30 e poucos anos, eu com os meus 54. E vi que ela estava muito interessada nele. E no início eu pensei, que bom, porque ele é bonitão. Eu disse, que bom, ele deve estar se sentindo tão bem com essa... O ego dele. O ego dele deve estar fazendo
No início eu achei assim uma delícia. Eu disse, bom, ele deve estar... Faz bem ao ego. Eu adoro quando o homem me paquera. E Ana, também fez bem você, né? Não, lógico, é meu, hein? Tá paquerando, mas é aquela história existe. De repente sentir a presença de outra mulher, né? Lógico. Então eu deixei a coisa rolar, né? Mas deixei rolar, mas teve uma hora que desapareceu da sala e eu comecei a ficar preocupada. Eu digo, opa, o que está acontecendo? E era uma cobertura, eu fui pro... De bom, tá na hora de ir embora. E quando eu cheguei na hora justamente em que se preparava aquele beijo. E aí eu olhei e digo, olha, lamento interromper, mas está na hora, vamos embora. Tive a maior classe. O que não aconteceu, deixa eu fazer um paralelo aqui que você não leu, mas anos atrás, antes dessa volta, eu já tinha dado uma surra numa situação semelhante. Anos atrás. Surra quem? Nele? Nela. Ah, bom. Lógico, nele não, porque é mais forte. Mas, enfim, então, eu tive uma atitude bem diferente. Eu disse, ó, tá na hora de irmos para casa. E quando nós chegamos em casa, eu disse, olha, eu preciso pensar no que aconteceu. E, efetivamente, para mim, o problema do que aconteceu foi geográfico. Não podia ser num lugar onde eu estava, não podia ser em casa de amigos. Eu acho que esse erro, enfim, isso pode acontecer, é humano, mas não geograficamente foi o lugar pior do mundo. E aí eu saí para pensar, digo, ó, vou sair aí por uns dias, quero pensar sobre isso. E 2 dias depois, um dia que eu também penso muito rápido, né? Um dia depois, eu telefonei e vamos conversar, ele disse, vamos, e aí saímos os dois, fomos almoçar, enfim, fomos passear, fomos para Petrópolis. E aí sentamos e eu disse, olha, você cometeu um erro gravíssimo. E ele olhou para minha cara e disse, efetivamente, eu cometi um erro gravíssimo. Pensei a noite inteira, pensei hoje o dia inteiro. Foi um erro muito grave. E eu quero pedir desculpas. Eu bebi demais e vi que em festa não dá para beber muito. Porque tá aí. Era uma mulher bonita e... Instinto, né, de repente? Claro. Eu disse, tudo bem. Escorregou. Porque homem é pra burro mim mesmo, também. né? Peraí, homem é homem, por que você não sente isso também? Não, mas aí tem Pelo aquela amor coisa, de mulher Deus, a dá em proposta é cima. indecente, se me Uma puser mulher um Robert bonita. Redford aqui, eu não sei o que eu faço. Ô, Ana, Você acontece tem o em cima seguinte. de mim? Acontece Pelo o amor de seguinte. Deus. A mulher dá em cima, o homem tem a obrigação moral de Mas corresponder, eu criei né? meus Tem essa filhos coisa. assim, eu sou mãe, né? Então eu vejo bem a diferença, quer dizer, da programação que eu coloquei na cabeça dos meus filhos homens quando eu era inconsciente, né? E da programação que eu coloquei na cabeça das minhas filhas mulheres. Meus filhos homens com 13, 14 anos, bulinou a amiguinha, mexeu, brincou, que ótimo, olha, machão. E as meninas, ó, cuidado. Não, cuidado, não pode, não faz. Então, o homem sempre foi fruto de nós, mulheres. Eu tenho uma grande amiga, que é a Rosemary Murado, eu discuto muito com ela essa coisa do feminismo, né? Grande Porque eu acho grande, ela é maravilhosa. Maravilha. Eu acho que vocês todos homens são frutos do que nós fizemos com vocês. Né? E nós colocamos em cima de vocês uma responsabilidade, inclusive, muito maior do que podem suportar. Porque, na realidade, por debaixo dos lençóis, nós sempre comandamos com aparência de submissa. A mulher nunca foi submissa. Né? Ela sempre manipulou através do sexo, através da culpa, através da sedução. Todas as guerras foram feitas sempre por uma mulher. Então, o homem, na realidade, nunca foi o dono da boca. Ana, você tem razão. Na minha Agora, visão. tudo bem, tudo que você disse aí tem sentido, a gente pode entender bem, acho que o espectador também deve ter entendido. Mas uma coisa você não esclareceu suficientemente. Com todas as suas observações que você tem da vida, né? Você mostrou que observa muito bem as coisas. Como o conselho que você daria para um casal que está em perigo de terminar, né? E o seu casamento, né? Sobre o problema da monotonia entre um casal. O que fazer para resolver? Olha, existe uma coisa terrível que gera essa monotonia. Se é que a monotonia é o fator desagregador, se é. Veja bem, unidos para sempre. Meu Deus, essa palavra para sempre é um peso. Isso. A condenação. Você não pode, é uma condenação.
A pessoa, eu estar com um homem do meu lado em que eu me vejo acorrentada a ele pro resto da minha vida. Tem aquela história do até que a morte separe também. Até que a morte nos separe. Quer dizer, isso é um pesadelo. Então, isso é condição sine qua non lá em casa. Quando eu comecei a escrever esse livro, a primeira coisa que o Billy falou quando me viu escrevendo, ele disse, o que você está escrevendo? Estou escrevendo sobre o nosso casamento, que os leitores pediram e tal. Mas um casal tem uma vida... Aí ele virou para mim, se eu fosse você, não faria isso não. Eu disse, por quê? E se amanhã a gente se separar? Com que cara você vai ficar? E para ele, eu disse, bom, aí eu vou escrever sobre separação. Eu não tenho nenhuma obrigação, quero deixar isso bem claro para o público, de continuar casada. Eu sou felicíssima há 18 anos. Mas se amanhã acontece um beijo desses com ele ou comigo e que não me trava, ou que a química do outro é muito forte... Mas eu até discordo de você um pouco nessa questão do beijo, viu? Acho que, não sei. Acho que você devia ter até fingido que não tinha visto e sair ali ou embora. Não. Porque, na verdade, ele ia acabar entrando. Olha aqui, o que os olhos não veem, o coração não sente, mas o que os olhos veem... Não, mas aí, então... Mas enfim, negativo. Aí acontece o seguinte... Por isso que eu falei que era geográfico. O problema foi geográfico. Se eu não tivesse visto, tivesse sido em outro lugar... Mas no momento que você chega para ele, vamos embora, isso não é uma cobrança? Não, eu vontade dele, pensou que ele não é amor livre, não, que isso. Não, né? Bom, mas você não me disse que conselho se daria aqui, esse me parece que é um problema. A monotonia. A monotonia. É o que faz com que as pessoas... A primeira coisa é ter essa ideia de liberdade permanente na cabeça que ele tem e eu tenho. Ah, sim. Não. Liberdade. Nós compartilhamos a nossa vida, não é por dependência, não é porque um não pode viver sem o outro, não é porque eu preciso dele ou ele precisa de mim. É simplesmente porque a gente gosta de compartilhar um com o outro. Nós somos companheiros de vida até algum dia, não sei se para sempre. Então, isso aí tem sempre um perigo, né, de lado a lado, porque tem uma certa liberdade. Eu viajo muito, eu dou muito curso lá fora, quer dizer, no exterior. Ele, por sua vez, também trabalha, viaja muito. Tem sempre aquela coisa de... Bom, numa viagem dessas, sei lá, de repente... Uma sexta-feira... Eu encontro um Robert Redford, ou ele encontra uma Meryl Streep, sei lá. Pode acontecer, né? E pode acontecer sem viajar, pode acontecer dentro de casa. Então, que monotonia é essa? Escritório, né? Depois tem uma coisa assim, que eu tenho uma vida completamente diferente da dele. Eu tenho os meus interesses, que são completamente diversos do dele. O Billy gosta de outras coisas, nós somos completamente diferentes. Então, a gente troca muita coisa, a gente se enriquece com as diferenças, em vez de cobrar um do outro a igualdade. Na diferença não há monotonia. A monotonia acontece quando você exige, e esse é o grande erro que eu aconselho muitos casais, não cobra que o outro sinta, seja e pense igual a você. Porque é na diferença que você vai enriquecer. É aceitando o outro diferente que a monotonia não existe. Quer dizer, é necessário que os dois tenham plena e total liberdade, né? Mesmo correndo risco. Plena e total confiança. Sim, aí tem. O risco existe a partir do momento que você nasce. Orlando, o resto você vai ler o livro da Ana. É bom. E você vai descobrir lá, tá bom? Todos nós estamos Sendo que curiosos, o primeiro volume é esse aqui. A história do casal começa na magia do caminho real. E depois termina aí no resgate. Esse livro já está nas livrarias, Já né? está, a editora Rocco, está vendendo bem, já está na segunda edição. Isso aí, vou repetir o nome, é Resgate no Casamento, né? Ana Chá. Ok, Ana, obrigada e vamos Obrigada a aguardar. você.